Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Caroline e eu faço parte do canal Família Verdani na Europa. Finalmente consegui vir aqui trazer para vocês um assunto bem importante, né? Que é o passo a passo sobre o visto de procura de trabalho, certo? Eu trouxe aqui uma colinha, muita coisa, e obviamente eu não vou lembrar. Referente a valores, links e sites que você vai precisar entrar para solicitar os documentos, eu vou deixar aqui embaixo também, porque eu não vou saber de cor, ok? Muito obrigada. Bom, para início, como vocês sabem, né, eu já falei no outro vídeo, mas vou falar novamente aqui, eu e o meu esposo realizamos toda a solicitação do visto de procura de trabalho sozinhos, tá? Nós não tivemos assessoria e nem consultoria, nós realizamos do zero sozinhos. Então, o que eu usei para facilitar essa questão dos documentos? Eu comprei um e-book, que é da professora Daniele Lago, tá? Não é publi, queridos, eu paguei por isso e foi em torno de 100, 110 reais, tá? Nesse e-book ela fala todos os documentos, comprovantes, checklists, formulários editáveis, então tem tudo certinho. Então eu realizei essa compra desse e-book e junto com ele também assisti alguns vídeos no YouTube, certo? Bom, vamos lá. O visto de procura de trabalho, claro, ele tem 120 dias, né? Ele pode ser utilizado lá na Europa, pode ser utilizado não. Ele tem validade de 120 dias e ele pode ser renovado por mais 60 dias, tá? E aí, chegando lá, você conseguindo um trabalho com contrato de trabalho, você consegue fazer a sua autorização de residência, dar entrada na sua autorização de residência, certo? O meu visto e do meu esposo, ele veio já, graças a Deus, com agendamento no CEF, tá bom? Nós solicitamos eles, o do meu esposo foi em outubro de 2023 e o meu foi em novembro de 2023, certo? Bom, eu vou olhar aqui os documentos que é necessário e que nós usamos para fazer a solicitação, vou falando eles para vocês e qualquer dúvida eu olho aqui na minha lista, ok? Primeiro, você vai precisar de 2 fotos 3x4, tá? E o conselho que eu, Caroline, dou, e você não é obrigada a seguir, mas é uma dica boa, e dica boa é dica dada, certo? O meu esposo, que foi o primeiro visto, a primeira solicitação que nós enviamos, tirou foto 3x4 em um local que faz esse serviço. E chegando lá na VFS Global de São Paulo, que é onde nós moramos, tá? Eles falaram que o fundo da foto estava amarelado. E aí, meu esposo teve que pagar na hora, que foi 25 e pouquinho, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra eles tirarem a foto 3x4 lá, certo? Porque eles falaram que poderia enviar para o consulado e o consulado pedir novas fotos. Então, como nós não queríamos correr esse risco, nós simplesmente pedimos para tirar a foto lá, certo? Então, o meu conselho, que foi o que eu fiz na minha solicitação, deixei para tirar a foto lá na VFS, tá? E uma dica importante, nós solicitamos o nosso visto aqui na VFS Global de São Paulo, tá? Você faz o agendamento no site da própria VFS e aí você faz o agendamento lá, é gratuito. Caso você queira uma data que não tenha, ou você esteja com pressa, ou no mês que você quer tirar não tem agendamento, você pode ir lá com todos os documentos e lá na recepção ela vai perguntar, você tem agendamento? Você vai falar, não tenho, e eu vou pagar aqui na hora para ser atendida. Você pode fazer dessa forma, que foi o que eu fiz, porque chegou em novembro, na verdade em outubro eu fui tentar agendar para novembro, já não tinha nenhuma data para o início de novembro, só final, e eu queria para o início. Então, claramente, eu fui lá e paguei, foi em torno de 100 e pouquinhos reais, também vou deixar aqui embaixo para vocês. Foi o que eu fiz, porque eu precisava fazer a solicitação do meu visto no início de novembro, porque todos os cálculos, né, que ele tem um prazo de 60 dias úteis para chegar na sua residência, o seu passaporte, no caso, né, como ele tem esse prazo e a gente fez as contas dos dias certinho e nós vamos viajar agora em fevereiro, eu precisava tirar o meu visto no início de novembro, certo? Então, por isso eu paguei. Bom, vamos lá.
Como eu já falei, primeiro documento que você vai precisar é 2 fotos 3x4. Segundo documento, o seu passaporte. Obviamente, se você está aqui e vai dar entrada no visto de procura de trabalho, você já tem o passaporte. Então, segundo documento, passaporte, certo? Terceiro documento é o seguro viagem ou PB4, tá? O que eu fiz na minha solicitação e do meu esposo? Mandei uma mensagem para a VFS Global de São Paulo, perguntei para ele se estava sendo aceito o PB4 como seguro viagem. Aí eles me responderam no dia seguinte mesmo, falando que estava sendo aceito o PB4 no lugar do seguro viagem. Então eu imprimi o e-mail que eles falaram que podia ser o PB4 e anexei o meu PB4 junto. Imprimi os 2 documentos e coloquei um na frente do outro. Para caso chegasse lá e eles me pedissem esse seguro viagem, eu tinha como comprovar que eles falaram que estava sendo aceito o PB4, tá? E isso foi uma dica que eu vi em um canal de um advogado, que eu vou deixar aqui embaixo, que eu também não lembro o nome dele, mas eu vi no canal dele essa dica e eu segui e deu super certo, certo? Certo. 4 documentos, certificado de registro criminal. Esse certificado nada mais é do que antecedente criminal, só que é o da Polícia Federal, tá? Esse certificado, ele tem validade de 30 dias, então logo é aconselhado você a tirar esse documento próximo da data que você vai fazer o visto, certo? Então, sei lá, uma semana antes, mais ou menos, você tira, você vai entrar lá no site, faz a solicitação, porque daí você tem 7 dias para chegar, e aí é um tempo tranquilo, né? Você vai ter aí pela frente 23 dias aí de garantia desse antecedente criminal, tá? Esse é o único documento que precisa ser apostilado, tá? O que é apostilado? Você vai fazer a solicitação do documento, tá? Do antecedente criminal da Polícia Federal, vai imprimir e vai levar em um cartório e fazer o apostilamento, tá? É o apostilamento, o famoso apostilamento de AIA que eles falam, né? Então, você vai, faz a solicitação. Tem alguns cartórios que não fazem na hora, tá? Isso aconteceu com a gente, eles pedem às vezes até 2 dias para fazer esse apostilamento, então se programem quanto a isso, tá? E esse apostilamento, se eu não me engano, vou deixar aqui embaixo também, mas acho que foi R$146. É o único documento para a solicitação do visto que precisa ser apostilado no cartório, certo? Quinto documento, requerimento para consulta de registro criminal português. Esse é bem simples, é um documento que fica no próprio site da VFS Global. Quando você clicar lá em PDF, ele já vai te dar o que você precisa, que é o checklist, certo? O documento de consentimento da VFS, que você só vai preencher seus dados simples e assinar, e esse requerimento para consulta de registro criminal português, que ele já vem preenchido, já vem com as informações e você só vai preencher seus dados nos campos que tem lá obrigatório e assinar, certo? Sexto documento, que muito importante e que a gente sofreu bastante, que é a passagem de volta, tá? Bom, essa passagem de volta era o nosso grande dilema, porque ao mesmo tempo eles me mandaram um e-mail, também fiz essa pergunta, eles me mandaram um e-mail falando que era uma reserva de passagem, tá? Então, bem, visto que eles estavam me pedindo uma reserva de passagem, foi o que eu fiz, uma reserva de passagem. Eu entrei no famoso site que todo mundo indica, que eu vou pôr aqui embaixo para vocês, tá? E lá você vai preencher os seus dados, você vai escolher quantos dias você quer que essa reserva fique válida. Se eu não me engano, tem 24 horas, 48 horas, acho que 7 dias e 14 dias. Eu escolhi o de 14 dias. Claro que cada um desses tem um valor, certo? Eu escolhi o de 14 dias, coloquei lá a minha passagem de volta de Lisboa para o aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano, e aí eles emitem uma reserva de passagem e essa reserva fica válida durante esses 14 dias que você pagou. Então, se eles entrarem lá na companhia aérea, vai estar lá essa reserva no seu nome durante 14 dias. Então, se eu comprei hoje, ela começa a valer de hoje até os próximos 13 dias, certo?
Ai, Carol, é arriscado? Não sei, é melhor comprar? Bom, gente, eu mandei e-mail para eles falaram que aceitavam a reserva de passagem, foi o que eu fiz, uma reserva de passagem, certo? Então, eu vou deixar o site aqui para vocês, e se vocês quiserem, vocês podem escrever nos comentários e eu tento fazer um vídeo com um passo a passo para vocês de como fazer a solicitação dessa passagem, ok? Então, eu fiz a solicitação dessa passagem um dia antes, tá? Da data que eu ia na VFS. E um detalhe importante, essa passagem, ela tem que ter certinho os 120 dias, tá? Você não vai colocar 120 dias mais os 60 que é de renovação, caso você queira renovar. Não, essa passagem tem que ser de 120 dias, que é o que vem no seu visto, ok? Então, para facilitar e você não fazer a contagem errada, porque acontece muito, né? Você entra lá no Google, coloca contador de dias, você vai colocar a data que você quer viajar, então você põe lá a data que você quer viajar e aí você vai pôr quantos dias você quer, 120 dias, ele já vai te dar a data final, certo? Ou você coloca as duas datas e aí você vai ver quantos dias tem entre essas duas datas e já fica mais fácil para você, tá? Sétimo documento é o meio de subsistência. O que é o meio de subsistência? É a comprovação de que você pode se manter durante o período do seu visto, tá? Ele é necessário para a comprovação 3 vezes o valor do salário português, tá? Quando eu fiz, era 760 euros vezes 3, 2.280 euros, que foi o que a gente comprovou, que deu em torno de mais ou menos 15 mil reais em cada um. Mesmo que, eu sou casado com meu esposo, posso mandar o mesmo? Não, o visto é individual. Então, você vai mandar os seus documentos, o seu comprovativo e o seu esposo da mesma forma, certo? Esse e-mail de subsistência, você precisa enviar para eles os 3 últimos olerites da sua conta, tá? Então, não pode ser conta Wise, tem que ser uma conta de banco ou a da Nubank, que no meu caso eles aceitaram a minha conta da Nubank, tá? Então, por exemplo, se com você recebe um valor X em uma conta e você tá acumulando, tá jogando ele para outra, você pode mandar das 2 contas, que foi no meu caso, tá? Eu recebo o meu pagamento na conta no Banco do Brasil, e eu tava juntando tudo no Banco Nubank. Então, na minha carta de intenção, que é um dos documentos que você vai precisar enviar, você vai descrever lá o porquê que você tá enviando 2 comprovativos e o que significa isso, certo? Uma coisa importante, tá? O valor não é necessário estar nos últimos 3 meses. Ele só precisa estar no seu mês atual, tá? Então, se você vai enviar, por exemplo, no mês de janeiro, tá? Você vai imprimir os 3 últimos olerites. No mês de janeiro, o saldo atual da sua conta, próximo do seu agendamento, obviamente, tem que estar lá. Saldo atual, o valor que você precisa comprovar. O 8º é a declaração do imposto de renda, que é bem simples. Você declarou o imposto de renda no ano passado, você vai pegar lá o comprovante que você declarou, imprimir e anexar, tá? Só aquela primeira parte que fala que você declarou no ano tal e só essa página, ok? Bem simples. Aí, caso você não tenha declarado, eu não sei como funciona, tá? Aí você vai ter que pesquisar. Só estou falando para vocês do que eu fiz para a minha solicitação e para a solicitação do meu esposo, tá? Alojamento ou carta de intenção, que é o 9º documento, tá? Esse documento é uma carta que vai falar a sua intenção de estar em Portugal, tá? Então, nesse documento, você tem que ser bem sucinta, foi as dicas que está aqui no e-book, tá? E também que eu vi no YouTube. Não é uma carta gigante, é uma carta bem sucinta falando os pontos importantes. Então, você vai falar que você vai, você tem que pôr. Então, se vocês quiserem, eu deixo aqui do lado a minha carta pra vocês, tampando, obviamente, as partes importantes, mas deixo aqui do lado ela pra vocês terem uma noção de como faz essa carta de intenção, tá? Mas ela também é bem simplesinha. Bem simplesinha assim, não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo consegue fazer sozinho, tá? É isso que eu quis dizer. Bom,
carta de coisa. Eu acho que... Deixa eu ver. Eita. Ah, não. Tá certo. A carta de intenção. Agora nós vamos para o termo de responsabilidade, que é a carta convite. Essa aqui, gente, é caso você tenha alguém lá em Portugal que vá te mandar uma carta convite, tá bom? Eu, no caso, não recebi, então não sei como funciona, tá bom? O alojamento, que é o termo de carta convite ou alojamento, tá certo? No caso, eu fiz a minha reserva, né? A minha reserva de hospedagem pelo Booking, tá? Então, eu fiz primeiro uma reserva... Eu fiz primeiro uma reserva de 90 dias no Booking e depois uma reserva de 30 dias, porque ele não faz direto 120 dias, tá? Então, eu fiz essa reserva e essa reserva que eu fiz no Booking, ela não é paga, tá? Você faz a reserva e eles te dão até uma data tal antes da sua viagem pra você cancelar, que foi o que eu fiz. Fiz a reserva, imprimi e mandei pra eles. Uma coisa importante sobre essa reserva que aconteceu com a gente é que quando eu fiz a reserva, eu fiz pelo meu login. Então, automaticamente saiu o meu nome na reserva. E aí eu tive que editar e colocar lá embaixo o nome do meu esposo. Por quê? Porque é a mesma reserva para os dois. É a mesma reserva para os dois, mas precisa estar o nome dele e o meu na reserva. Então, eu editei lá embaixo. Se atentem a isso para ver se está o nome das pessoas que vão estar nesse alojamento. Então, eu coloquei o nome dele e o meu e imprimi 2 cópias, uma pra mim e uma pra ele, tá? Agora, vamos para a manifestação do IEFP, tá? Que é nada mais a manifestação de interesse do que você tem experiência. É um documento que você vai colocar seus dados e você vai escolher algumas coisas que você tem experiência de trabalho, tá? É bem simples, é só você preencher mesmo e ele já sai e aí você imprime e anexa também para levar na VFS, tá bom? Vou deixar o link do site aqui para vocês entrarem e fazer o preenchimento, que é bem simples mesmo, tá bom? E o próximo é o formulário de solicitação do visto, tá? Você vai preencher esse formulário que também fica lá na VFS Global. Lembra que eu falei? Ficam os documentos lá, checklist, pedido do visto, tá? E o requerimento lá do criminal português lá, que eles precisam consultar. Então, todos esses PDFs ficam na VFS, é só fazer o download e baixar. Uma dica importante sobre esse formulário de solicitação do visto, tá? Para vocês economizarem dinheiro, que no caso do meu esposo não foi assim. Nós pesquisamos no YouTube e todo mundo falava que esse documento ou você preenche a caneta ou você preenche no computador. A caneta, o espaço é muito pequeno para você preencher, então a gente preencheu no computador. E pelo YouTube, eles falavam que o tamanho da letra tinha que ser o tamanho que estava no documento. No documento estava 12. Então, obviamente, nós preenchemos com o tamanho de fonte 12. Chegando lá na VFS, eles falaram para o meu esposo que o tamanho estava muito pequeno das informações. E aí, o que aconteceu? Meu esposo teve que pagar novamente um preenchimento de formulário, que eu vou deixar o valor aqui embaixo para vocês, porque se ele não pagasse, não ia ter como solicitar o visto. Então, ele pagou, desculpa, ele pagou esse valor e eles preencheram lá rapidinho e eles deram a dica que o espaço tem que estar todo preenchido. Então, tem um espaço lá, você aumenta a fonte até estar preenchido e legível, tá? Então, obviamente, na minha vez, eu fiz isso e deu tudo certo, tá? Mas no dele, tivemos que pagar. Bom, é isto. São esses os documentos que você precisa, tá? Para solicitar o seu visto de procura de trabalho. Espero que tenha ficado bem jeitosinho aí, que vocês tenham conseguido entender. Foi dessa forma que nós solicitamos, imprimimos todos esses documentos, que falando assim parece, tá tudo tranquilo, mas na hora que você vai imprimir, sua cabeça fica terrível, entendeu? É muito documento
para você pôr em ordem, tá? É muito documento para você colocar certinho, ver se tá faltando, ver se não tá, e aí imprime um, esquece do outro. Então foi um trabalho bem chatinho, confesso, acho que é por isso que muitos pagam assessoria, né? Ou uma consultoria para explicar e tudo mais. Mas eu usei esse e-book, me facilitou muito, tá bom? E eles estavam cobrando muito caro, né? Era um valor que a gente não queria gastar. Então eu falei, eu vou tentar, se eu não conseguir, a gente tenta o plano B, que é pagando, mas graças a Deus deu tudo certo. Fizemos o meu e a minha solicitação e a do meu esposo, certo? E graças a Deus tivemos sucesso, né? Muito sucesso. O visto do meu esposo chegou com 20 dias úteis e o meu em torno de 25 dias úteis. Então foi assim, recorde total. A gente nem esperava ser tão rápido. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vai ser sobre o NIF e o NIS, que eu solicitei os dois ainda estando aqui no Brasil, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!